A mensagem de hoje está em Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 8, que está escrito: Ao anjo da igreja em Esmina escreve: Essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheça a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rica. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que vocês seja posto à prova e passe por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Sabe, essa igreja, de fato, ela existiu na época dos apóstolos. É a igreja que viveu ali na Ásia Menor. É a segunda carta que Deus deu a João, e João escreveu e enviou a essa igreja. Essa igreja, ela tem uma representação assim espiritual. Ela representa o período do ano 100 até o ano 323 depois de Cristo. Ela representa também o povo de Deus que viveu nesse período. E também representa o povo de Deus nos dias de hoje também, é claro. A mesma mensagem que Deus deu para eles serve para nós hoje. Era uma igreja que viveu o evangelho na sua plenitude. É uma igreja que pregou o evangelho. E a igreja multiplicou, a igreja cresceu. E o diabo não estava satisfeito. E o texto aqui diz, Jesus diz para eles assim, olha, não tenha medo das coisas que estás para sofrer. O diabo lançará alguns de vós na prisão, terás tribulação de 10 dias, na profecia que significa 10 anos. Mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sabe, Jesus, ele apresenta para essa igreja, nessa carta, como o primeiro e o último, ou seja, como o único Senhor e Salvador. Ele apresenta essa igreja como aquele que esteve morto e viveu, ou seja, aquele que deu a sua vida para nos salvar. E Jesus diz, Cristo diz a essa igreja através da sua carta, não tenha medo. O diabo irá perseguir vocês. E a perseguição era justamente por causa que esses irmãos estavam vivendo a sua plenitude do Evangelho, estavam pregando o Evangelho. Jesus disse assim, Cristo diz para eles assim nessa carta, conheço a tua tribulação. Embora você seja pobre, mas é rica. Ou seja, era uma igreja pobre no sentido assim material, mas era uma igreja rica no sentido espiritual. Rica do poder de Deus. Era rica porque ela andava com Deus, porque tinha experiência com Deus. Era rica porque vivia a sua plenitude do evangelho pleno. E o diabo não estava satisfeito. Sabe, é provável que hoje também, você que viva a plenitude do evangelho, você que é um fiel cristão, que está aí pregando o evangelho, é provável que o inimigo também não está satisfeito com isso. É provável que ele poderá até te perseguir. É provável que ele poderá até prender você. Mas a mensagem de Deus para você, olha, não tenha medo. Não se preocupe. Deus vai estar com você. Sabe, quando Deus diz, tereis uma tribulação de 10 dias, como eu falei aqui, significa 10 anos, é muito tempo, é claro, de sofrimento, mas significa também que ela teria um início, mas também teria um fim. A perseguição não é eterna, né? Não é eterna. A salvação, essa é eterna. Então nós não devemos preocupar com a perseguição, nós devemos nos preocupar em manter fiel. Porque a promessa ao vencedor é a coroa da vida eterna. E no finalzinho da carta, Jesus diz assim, ao vencedor, de modo nenhum sofrerá dano à segunda morte. A segunda morte aqui se refere à morte dos ímpios. A primeira morte todos nós iremos passar. Isso é se Jesus não voltar hoje, né? Se Jesus voltar hoje, eu estou vivo, você também. Mas se Jesus não voltar hoje, voltar daqui a alguns dias, se nós passar pela primeira morte, é normal. A maioria de nós iremos passar pela primeira morte. Mas a segunda morte, meu amigo, é a morte dos ímpios. Essa nós devemos temer. E para não sofrer dano da segunda morte, nós precisamos ser fiel a Deus até o fim. Então meu conselho nessa manhã, seja fiel. Não se preocupe,
com as perseguições, não se preocupe em ser fiel. Deus vai cuidar de você. Então, eu quero dizer para você, termine o dia. Aliás, comece o dia ouvindo Deus através da Bíblia, orando, falando com Deus. Durante o dia, testemunhe dele. Envie uma mensagem no WhatsApp, entregue um livro de esperança. Fale pessoalmente que Jesus o ama, que Jesus quer salvar. E termine o dia também lendo a Bíblia, orando, louvando a Deus, agradecendo pelo dia. Que Deus abençoe você. E lembra, ser fiel até a morte e receberás a coroa da vida. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.